Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Então estou aqui de volta, agora para fazer a correção de um exercício que eu passei no dia 13 de abril. Então, esse exercício se refere à aula 40 da apostila 2, mais especificamente na página 230. Estamos agora na frente B, tá certo? Então, iremos tratar de geometria. Então, é uma aula que trata de medir mediatrizes de um triângulo. Então, antes de resolver o exercício, eu vou relembrar com vocês a definição do que é uma mediatriz, certo? Então, para tanto, deixa eu passar aqui para o próximo slide. Perfeito. Então, aqui, meus queridos, notem, nós temos um triângulo. Então, óbvio, todo triângulo, ele possui três lados, tá certo? Deixa eu pegar aqui a caneta. Então, meus queridos, em cada um desses três lados, eu vou pegar o ponto médio. Então, eu vou marcar aqui o ponto médio, vou marcar aqui o ponto médio desse outro lado e vou marcar aqui o ponto médio desse outro lado, tá certo? Então, meus queridos, lembrando, qual que é a definição de ponto médio? O ponto médio de um segmento é aquele ponto que vai dividir meu segmento em duas partes iguais. Então, se esse ponto aqui é o ponto médio, esse segmento daqui tem a mesma medida que esse outro. Por isso que eu marquei aqui com risquinho e esse com outro risquinho também. Desse lado aqui também é o ponto médio de todo esse meu segmento. Então, esse pedacinho daqui que eu vou marcar com dois risquinhos tem a mesma medida que esse outro segmento que eu vou marcar com dois risquinhos. E esse terceiro ponto é o ponto médio desse meu terceiro lado. Então, esse pedaço que vai daqui para cá tem exatamente a mesma medida que esse segmento que vem daqui para cá. Então, por isso que marcarei ambos com três risquinhos, tá certo? Bem, então essa reta ou segmento que passa pelo meu ponto médio, formando esse ângulo de 90 graus, é o que a gente chama de mediatriz de um triângulo, certo? Então, vamos pegar as três mediatrizes. Essa aqui, uma mediatriz, passa pelo ponto médio desse lado. Essa outra mediatriz que passa pelo ponto médio desse, formando um ângulo de 90. E minha terceira mediatriz, que passa por esse ponto médio, também formando um ângulo de 90 graus. Percebam que a intersecção das três mediatrizes é denominada circuncentro, que a gente vai chamar de O. Esse ponto é o centro da circunferência circunscrita no triângulo. O que é uma circunferência circunscrita? A circunferência na qual o triângulo está dentro. Então, o encontro das mediatrizes nesse ponto vai formar a origem, o centro dessa minha circunferência, tá certo? Então, qual que é o nome desse ponto? Circuncentro. O que é o circuncentro? O encontro das mediatrizes. O que é uma mediatriz? A mediatriz é a reta ou segmento que passa pelo ponto médio de um lado, formando um ângulo de 90 graus, certo? Tranquilo, super simples essa definição. Então, basicamente, meus queridos, é isso que a gente vai precisar utilizar para resolver esse exercício que eu trago aqui para vocês, certo? Então, deixa eu só achar meu cursor, está aqui. Então, meus queridos, esse exercício 1 da página 230, ele fala o seguinte para a gente. Um triângulo isósceles, ABC. Então, antes da gente continuar a leitura, só lembrando, o que é um triângulo isósceles? Um triângulo isósceles é um triângulo que possui dois lados iguais. Então, esse meu lado AB, ele é congruente, ou seja, ele tem a mesma medida que o lado AC, certo? E esse terceiro lado, então, vai ser a nossa base. Então, eu representei esse triângulo isósceles através dessa figura que está aqui do lado, tá certo? Então, um triângulo ABC de base BC, então aqui é essa base BC, e é isósceles, então um triângulo isósceles ABC de base BC, tem seu circuncentro no interior do triângulo. Então, nós vimos na imagem anterior que o circuncentro, na verdade, ele é o quê? Ele é o encontro das mediatrizes, certo? Calcule as medidas dos ângulos desse triângulo
calcule as medidas dos ângulos desse triângulo, sabendo que as mediatrizes dos lados ABC e AC formam um ângulo de 50 graus. Então, calcule as medidas dos ângulos desse triângulo, sabendo que as mediatrizes dos lados AB, quem que é o lado AB? Esse aqui. Então, aqui, meus queridos, é o ponto médio, certo? Se é o ponto médio, então ele vai dividir esse meu segmento em duas partes iguais, por isso tem um risquinho aqui e tem outro risquinho aqui, certo? E ele forma um ângulo de 90 graus, então aqui é a mediatriz do lado AB. Então peguei essa primeira mediatriz do lado AB. Vou pegar a segunda mediatriz do lado AC, então aqui passa pelo ponto médio e dividir meu segmento AC em dois pedacinhos, dois segmentos congruentes e formar um ângulo de 90 graus. Então, o encontro dessas duas mediatrizes vai formar um ângulo de 50 graus, certo? Meus queridos, notem o seguinte, notem que acabei formando dois triângulos que são o quê? Esses dois triângulos, o triângulo AMO, ele vai ser o quê? Ele vai ser congruente ao triângulo ANO. Isso porque esses dois triângulos têm dois ângulos que são dois ângulos correspondentes que são congruentes, o terceiro também vai ser. Deixa eu só marcar aqui então. Como assim, meus queridos? Este ângulo aqui é alfa, aqui também é alfa, certo? Lembrando o seguinte, tudo vai ser um ângulo só, certo? Na hora que eu pegar essa mediatriz, essa bissetriz, perdão, também vai ser mediatriz, essa mediatriz desse meu ângulo vai dividir todo esse meu ângulo A em dois pedacinhos iguais, tá certo? Então aqui é uma mediatriz e na verdade uma bissetriz também, ao mesmo tempo que é uma bissetriz é uma mediatriz. Então ela é mediatriz porque ela passa pelo ponto médio, vai dividir esse meu segmento BC em duas partes iguais e vai formar o ângulo de 90 graus. E ao mesmo tempo também vai dividir esse meu ângulo todo em dois ângulos iguais, de modo que eu formei dois triângulos congruentes. Então se aqui esse ângulo é igual a esse, e esse ângulo é igual a esse meu terceiro ângulo também vai ser igual a esse daqui. Então os dois triângulos são congruentes, certo? Bem, meus queridos, o que vai acontecer? Notem que aqui, deixa eu pegar outra caneta. Tudo isso aqui, meus queridos, vai formar um ângulo de 180 graus, que é metade de uma volta, certo? Se daqui para cá eu já tenho 50, quanto que falta para eu formar 180 graus? Falta 130. 130 dividido por 2 vai dar quanto? 65 graus. Então, 65 graus para cá e 65 graus para cá. Certo, meus queridos? Uma coisa importante, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a quanto? Sempre igual a 180 graus. Então significa que se eu pensar nesse triângulo aqui, o triângulo AMO, nós vamos ter que alfa, então alfa vai mais alfa mais esse ângulo aqui, que é de 90 graus, alfa mais 90 graus, mais esse nosso outro ângulo de 65 graus, tudo tem que ser igual a quanto? 180 graus. Por que 180 graus? Porque sempre a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180. Então, 90 mais 65 é 155. 155 passa para o outro lado negativo. 180 menos 155 dá 25. Portanto, alfa vai ser igual a 25 graus. Então, se todo esse ângulo A é formado por 2 alfa, e alfa é 25,
Então significa que todo esse meu ângulo aqui, que eu vou pintar de preto, vai ser igual a quanto, meus queridos? Vai ser igual a 50 graus, certo? E outra propriedade importante também que eu já falei várias vezes para vocês é que os ângulos da base de um triângulo isósceles, eles são congruentes. Então a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Se todo esse ângulo A aqui vale 50, então quanto que falta para tudo? Para 180? Falta 130. 130 dividido por 2 dá quanto? 65. Então aqui vai ser 65, esse ângulo C é 65, e esse outro ângulo B também vai ser 65 graus, certo? Somando tudo, 65 mais 65, 130. 130 mais 50, 180. Tá certo, meus queridos? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários. Um forte abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.